Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e esteja na santa paz do Senhor. Venho eu mais uma vez nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes e vim trazer mais uma mensagem da parte de Deus. E antes de começar, quero falar para você que está me seguindo aí, que já está sabendo, né, que eu estou passando por um processo aí, mas graças a Deus, Deus tem colocado as mãos. A minha mãe, ela caiu, né, ela ficou internada aí durante uns 14 dias, 15 dias mais ou menos, e ali, né, ficamos alternando ali no hospital, aquela correria que vocês sabem como que é, e graças a Deus, na terça-feira agora ela fez a cirurgia, na quarta-feira ela já estava no quarto, né, e na sexta-feira ela já veio para casa. Hoje é domingo, tô gravando esse vídeo, e eu vou colocar para vocês aí na segunda-feira no canal. E eu quero dizer que Deus tem sido maravilhoso. Essa é a diferença daquele que serve ao Senhor. Nós passamos algumas dificuldades, mas nós vemos o cuidado de Deus. E eu vi várias situações ali que Deus nos permitiu passar. Nós ficamos num quarto com 4 senhorinhas, né, que também passaram por esse processo, essa idade delas, né, minha mãe tem 69 anos, toma muito cuidado, qualquer quedinha já pode quebrar um osso, né, é dessa forma, né, gente, é bem aquilo que a palavra fala, né, a gente nasce, cresce e morre. E quando chega lá na idade mais avançada, nós voltamos a ser criança, né? Eu tô com um bebê agora em casa, cuidando, né? Mas graças a Deus tem dado tudo certo. Deus cuidou dela de uma maneira tão especial. Minha mãe não escuta, né? E então tem que ter uns cuidados para falar com ela. Nós da família conseguimos conversar, se comunicar com ela. Então eles falavam para os enfermeiros, né? As pessoas que estavam ali no quarto. Todo mundo aprendeu a conversar com ela. E graças a Deus foi tudo perfeito, sabe? Nós ficamos um pouquinho apreensiva porque passou algumas semanas ela com a perna quebrada, mas estava tendo todos os cuidados necessários até chegar o dia certo, né? Tudo é no tempo de Deus. Aquela angústia, né, que nós sentimos, meu Deus, e agora? E uns falaram, não, tem que operar logo porque não pode demorar muito. Aí conversava com o médico, mas fique em paz, né? Sabemos o que estamos fazendo, é assim mesmo, até porque é SUS, né? Então tem que ter toda aquela situação da vaga, mas Deus cuidou de tudo. E no final, o hospital conseguiu em outro hospital uma vaga, né, para ela ser operada. E nós ficamos apreensivas pelo fato dela já ter aí umas enfermidades em seu corpo, né? Ela passou por um processo difícil, ela teve câncer no intestino e foi retirado o intestino. Hoje ela usa aquela bolsa colostomia, mas também tudo perfeito, tudo na perfeita ordem, né? Deus cuida de tudo. É um caso mais complexo, né? Além da enfermidade que ela já tem, além da idade, tudo isso que antecedeu, e até que Deus permitiu que ela fez aí a cirurgia e correu tudo bem, ela já está em casa. Aí eu sempre vejo os cuidados de Deus, assim que nós temos que ver. O nosso Deus é dessa forma, ele não me pergunta por quê, mas ele ama fazer os milagres em pequenas situações. É um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha que ele multiplica. É 2 peixinhos, 5 pães que ele multiplica. É um pouquinho. Às vezes nós ficamos pensando, Deus vai vir de uma forma assim estrondosa. Ele pode fazer isso quando ele quer, ele também faz. Mas ele tem muito essa coisa nos detalhes, em pequenas coisas, porque ele quer que você consiga ter a sensibilidade de entender que é Deus trabalhando. E algo que me chamou muita atenção, até comentei nós temos um grupo na minha família, meus irmãos, né? E sobrinhos, e cunhados e cunhadas, e ali nós vamos colocando tudo o que estava acontecendo, né, o boletim médico da minha mãe, e teve algo que me chamou muita atenção. Nós ficamos ali, nós tivemos a oportunidade de falar do amor de Cristo para as pessoas, aquelas senhorinhas, orar por elas. O pastor foi ali levar a ceia para minha mãe, eu já pedi para ele orar pelas as senhorinhas que estavam lá. E assim Deus trabalha, né? Ali foi lançada várias sementes e nós vimos Deus cuidando daquelas senhorinhas que estavam conosco no quarto também. Então foi algo maravilhoso, o amor que resplandeceu mais em mim, sabe? Porque eu amo cuidar de pessoas e eu ainda não tinha tido essa experiência de estar ali, sabe? Tinha momentos que as senhorinhas não estavam com as suas acompanhantes devido às situações que elas não poderiam estar. Então quem estava cuidava. Então nós ali estávamos todo dia com a minha mãe. Então, a maior parte do tempo nós cuidava delas também e colocava comida para todo mundo e pegava uma água e conversava com uma e dava uma palavra aqui de conforto ali. Nossa, foi algo maravilhoso. Foi algo maravilhoso. Teve uma senhorinha que ia fazer uma operação, que ela ia tirar o dedinho do pé, que ela tinha diabetes, né? E tinha que tirar uma veia da perna, era uma cirurgia complexa. Ela passou ali o dia chorando, eu nem conhecia ela ainda, porque minha mãe havia mudado de quarto, aí eu vi ela chorando, aí eu olhei pra ela, né, elas ficam parecendo umas crianças, gente, é a coisa mais linda. Aí eu falei, por que você tá chorando? Ela, eu tô com medo. Aí eu fui sentar perto dela e comecei a falar de Deus, comecei a conversar com ela, ela começou a falar as coisas dela, e o que ela já passou, sabe quando você vê assim a carinha dela mudando? Aí eu falei pra ela, você
crê que Deus vai estar com a senhora nessa cirurgia? As mãos dos médicos serão as mãos de Deus. Ela, eu creio. Então confie em Deus, né? Eu falei pra ela, a senhora fala com ele, fala o que a senhora tá sentindo, fala do seu medo e confia que ele tá com a senhora nesse momento. E aí no outro dia, né, ela foi embora e ela fez a cirurgia. Depois, quando eu cheguei ali, ela veio pro quarto e toda feliz, aí chorando, porque ela era muito emotiva, chorando porque a senhora tá chorando por quê agora? Agora porque eu tô feliz. Ai, foi lindo, gente. Então Deus restaurou e no dia que minha mãe foi transferida, né, de hospital, ela tava com alta. Hoje eu tô de alta. E nossa, até me arrepiei aqui. É coisa linda, né, o que Deus faz. E outra coisa que eu ia falar, lá no outro hospital, lá era um pouquinho mais corrido, eram poucas enfermeiras para pessoas ali, muita gente, né, gente, a demanda é grande, e eu pude ter essa oportunidade de ver. Quando nós estamos fora, a gente não tem noção, né? Às vezes nós reclamamos das nossas vidas, não aconteceu isso, eu queria aquilo, não deu certo, e começamos a murmurar. Nós temos que agradecer a Deus a cada momento, principalmente pela saúde. Eu vi ali as pessoas passando por situações difíceis, às vezes ali esperando, né, uma cirurgia, sentindo dores, e eu perguntava para minha mãe, a senhora tá sentindo dor? Não tô não, tô bem, não tô sentindo não. Então você vê o cuidado de Deus, sabe? E aquilo nos deu paz, ver que minha mãe estava bem. E todos os exames que foram feitos, tudo deu positivo para ela fazer a cirurgia. E ali, né, minha mãe tem cabelos compridos, minha mãe é da Assembleia de Deus, ela é daquela época ainda bem rigorosa, ela não tira nem as pontas dos cabelos, sabe? Então ela tem uma coisa com aquele cabelo dela. Então nós ficava ali, eu, minhas irmãs, amarrava, ela gosta de fazer uma trança assim, e para não, como fala, para não embaraçar, todo aquele cuidado. E quando ela foi pro centro de cirurgia lá do hospital, ali as enfermeiras não tem muito aquele tato porque é muita gente. Lá no outro hospital eram 2 enfermeiras por cada paciente, né? E ali era uma só. Então aquela correria de um hospital público. Observa só. E aí minha mãe foi pra cirurgia e nesse período, nós trocava de dia, era eu e minha irmã, e nesse dia era o dia da minha irmã. E minha irmã chegou ali, eles já tinham levado a minha mãe, né, pra cirurgia. Então lá que cuidaram da minha mãe. Ficamos aguardando, ficamos esperando o boletim médico. Quando a minha mãe voltou pro quarto, eu já estava ali com uma acompanhante. E aí eu vi, minha mãe veio com 2 trancinhas feitas assim no cabelo, fizeram a trancinha dela, 2 trancinhas, colocaram elastiquinho assim, sabe? De luva lá que eles cortaram e fizeram. Aí eu falei pra ela, mãe, quem que fez? Foi uma enfermeira. Aí, gente, eu fiquei tão feliz com aquilo, sabe? Porque olha só como Deus é bom. Aí eu falei, nossa, interessante, né? Ela tem esse cuidado no centro cirúrgico de fazer 2 trancinhas na minha mãe, o cuidado. Coisa linda que Deus faz, detalhe, gente, isso é detalhe de Deus cuidando. Parece besteira, mas é o detalhe de Deus. Eu consigo ver Deus nessas coisas simples. Você precisa ter essa visão também. Muitas vezes você tá aí pensando, eu tô sozinha, Deus não tá cuidando de mim, Ele tá cuidando de você em coisas mínimas que você não tá observando, que são detalhes do amor e do cuidado de Deus. Então esteja sensível a isso também. E aí, tinha outra senhorinha ali chorando com dor e fez a mesma cirurgia da minha mãe, as 2 já estavam no quarto. Aí ela começou a conversar comigo, a conversar com ela. Aí ela falou pra mim, Rose, amarra o meu cabelo. Aí eu falei, vou amarrar. Aí fui lá fazer um coque no cabelo dela, mas tava um ninho assim, sabe, muito nó. Aí ela falou assim, ela tava sozinha ali naquele hospital, né? Aí ela falou assim, eu acho que eu vou ter que cortar o meu cabelo, tá cheio de nó. Eu falei, não, quando a senhora chegar em casa, vai lavar, passa um creminho, aí vai ficar bem facinho pra senhora desembaraçar o cabelo. Aí ela, eu acho que não vai dar. Aí fui fazer um coque, mas estava difícil mesmo, aí eu fiz. Aí quando eu fui pra minha mãe pra pentear o cabelo da minha mãe, fui tirando aquelas trancinhas assim, sabe, soltando. Falei, meu Deus, que cuidado. Aí eu passei o pente assim, não tinha nenhum nó, sabe? Ai, gente, eu não sei se vocês conseguem entender o que eu tô falando. O cuidado de Deus. Aí eu falei, meu Deus, Deus colocou uma pessoa ali cuidando. Eu não estava ali, minha irmã não estava ali, mas essa pessoa teve esse cuidado de fazer 2 trancinhas no cabelo da minha mãe. E, bom, resumindo, foi uma bênção, são cuidados que Deus faz. Aí ela veio pra casa, nós ficamos preocupados, porque foi uma cirurgia grande aqui do lado da perna, né? Mais ou menos desse tamanho assim, com os pontos, e graças a Deus ela está muito bem. Então é motivo de agradecer a Deus, né? Eu quero falar um pouco da palavra, mas eu tinha que glorificar o Senhor nesse testemunho também. Então vamos lá, gente, vamos voltar aqui ao foco que é, eu estou com vocês aqui nessa série, e eu tô na correria, agora mesmo estava lá cuidando da minha mãe, né? Trocando ela tava... Coloquei o cafezinho dela, ela tá bem lá agora no quartinho, bem quentinho. E eu venho aqui dar continuidade a essa palavra. E qual que é o intuito disso? Que você possa entender a sua essência, mulher. Que você não seja mais roubada por Satanás.
que você venha brindar o seu casamento, brindar a sua vida como mulher, mesmo que você ainda não esteja casada, mas está se preparando, tem o desejo, né, de formar uma família. Você precisa entender qual que é o seu lugar, qual que é o seu papel numa instituição familiar, que é o foco de Satanás, destruir, deturpar aquilo que Deus criou. Então hoje eu estou falando com vocês acerca de mulheres que, usando o poder que Deus deu para ela, que nós, como eu disse no outro vídeo, que nós somos empoderadas pelo poder de Deus. Nós já temos essa visão, nós temos sabedoria, nós somos mais fortes do que os homens, em sentido assim de dor, né? Por isso que nós somos escolhidas para ter filhos. Imagina você que está aí do outro lado, você sabe muito bem quando é um homem, está gripado, qual que é a situação? Parece que ele vai morrer. Ele fica de cama, ele não consegue trabalhar, ele não consegue fazer mais nada. E a mulher gripada, ela cuida da casa, ela leva os filhos na escola, ela faz o almoço, e ela corre, ela vai trabalhar, é dessa forma. Então, nós vemos aí a força que a mulher tem, né? Em diversos aspectos. E então, eu tô falando para você de algumas mulheres que usaram esse poder para destruir homens, né? E então, para você ver como que nós temos a influência, nós conseguimos influenciar o homem de tal forma que eles conseguem sair do foco. Então, por isso tem que ter muito cuidado o homem que vai se casar, escolher uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher cheia da graça do Senhor. Porque se ele casa com uma mulher influenciada por Satanás, essa mulher pode destruir a vida dele. Bom, e vamos lá, é óbvio que isso também acontece, às vezes a mulher se envolve com um homem que não é de Deus, e isso também pode trazer grandes danos. Por isso que a palavra diz que não é pra gente andar em jogo desigual. Mas observamos aí que o foco é falar com você, mulher, para que você possa entender esse poder que Deus te deu, né? Para que você seja essa mulher sábia, para que você venha edificar sua casa, para que você seja uma mulher virtuosa. Então, quando Deus te pede isso, é porque Ele já te capacitou e você tem competência, capacidade de ser essa mulher. Amém? Então, vamos lá. Eu quero falar com você sobre Davi. Quem é Davi? Davi é um homem, um guerreiro, né? Um homem forte, um homem destemido, um homem que não temia ninguém. Ele confiava na força de Deus e ele ia. E ele vencia as batalhas. Você sabe muito bem que Davi matou o gigante Golias, né? Com apenas uma pedrinha na testa dele. Você sabe que Davi foi perseguido por Saul. Davi começou a ser perseguido porque as pessoas começaram a ver a grandeza de Deus na vida de Davi. E Saul começou a ficar com muita inveja. Mas o que eu quero focar aqui, que Davi, sendo esse homem, cheio da graça de Deus, destemido, guerreiro, e conforme a palavra do Senhor diz que Davi era segundo o coração de Deus. Davi errava e Davi pedia perdão ao Senhor e continuava caminhando na presença do Senhor. Davi era segundo o coração de Deus. Então o homem, nós estamos falando aqui, não é de qualquer homem, não. Eu estou falando de um homem forte, um homem guerreiro, um homem que confiava em Deus, um homem que temia a Deus, um homem que procurava fazer tudo para agradar a Deus, o homem que colocava sempre Deus na frente, e por isso que ele vencia as batalhas, por isso que ele foi vitorioso e por isso que ele se tornou um grande rei, o rei Davi. Mas esse homem, com todas essas características fortes que eu te disse, um belo dia, esse homem destemido está andando pelo terraço da sua casa. E olha só o que aconteceu com ele. Vamos ler. 2 Samuel 11, eu vou ler do 1 até o 5. Observe só. Davi comete adultério com Batseba. Vamos lá. Decorrido um ano, no tempo que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon. E sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Olha só essa situação. Davi já tinha suas mulheres, mas Davi, quando está andando no terraço e vê aquela mulher, segundo o que está aqui na palavra, essa mulher Batseba, ela era uma mulher formosa. Essa mulher está ali tomando banho, né? Num lugar que dá para ser visível. Ela poderia estar dentro da sua casa, mas estava ali tomando banho. Não sei se numa piscina, numa banheira, não sei o que ela estava fazendo aí, estava tomando banho. Com certeza, por ser uma mulher bonita e formosa, com toda aquela delicadeza, com toda essa formosura, com todo esse poder que a mulher tem de chamar a atenção do homem, chamou a atenção de Davi. Davi é um homem guerreiro, um homem destemido, um homem temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem forte. Mas quando ele viu essa mulher, já era, né?
Toda essa característica foi por terra. Nesse momento, ele não pensou em nada disso. Isso daí, ele sabia que era errado. Essa mulher, bonita e formosa, era casada, né? Então, essa mulher pertencia a um homem, ele não poderia tomá-la por mulher. Mas, nesse momento, é assim que acontece. O homem, quando ele se encanta por uma mulher, quando aquela mulher chama a atenção dele, já era. Os neurônios dele parece que pifa. Ele não consegue pensar mais em nada. Por isso que nós vemos aí muitas vezes traições, né? Às vezes o homem até fala, não, eu amo a minha esposa, eu não sei porque eu fiz isso, eu não queria ter feito isso, mas quando ele está diante de uma mulher e essa mulher quer esse homem, e ela chama a atenção dele, ela atrai ele, muitas vezes nesse momento ele não pensa mais em nada, ele cai. Depois que acontece o ato errado, aí ele cai em si, aí já é tarde. Então, às vezes, destrói casamentos e muitas situações aí por causa desse pequeno fato da atração que a mulher tem sobre o homem, né? Esse poder que a mulher tem. É algo que a mulher e o homem, né? Um atrai o outro. E o homem é um pouquinho mais fraco, digamos assim, né? Então, vamos lá. Eu não tô aqui para eu não quero defender o homem, não é nada disso, mas só para você entender o poder que nós temos. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o que diz. Eu fui pesquisar o que é uma pessoa formosa, tá? Eu vou ler aqui para vocês, eu pesquisei, eu vou ler aqui para vocês. O que é uma pessoa formosa? Adjetivo, característica de quem possui uma boa aparência, atributo de pessoa bonita, homem formoso ou mulher formosa, qualidade do que é harmonioso, belo, perfeito, espírito formoso, bem feito, belo, encantador, bonito, de boas feições, criatura formosa. Aí eu vou deixar aqui a fonte de onde eu pesquisei. Bom, então tá aqui. O que eu quero dizer com isso? Que você, mulher, que tem aí o seu marido, que muitas vezes você fala, ele não liga mais pra mim, ele não se preocupa comigo, ele não me procura mais, tem essas coisas, né? Vocês me entendem bem o que eu estou falando. Você precisa usar esse poder que Deus te deu. Nós temos esse poder, essa graciosidade, né? Todas somos formosas, tá bom? O que acontece é que às vezes a mulher tá desleixada, largada, devido a tantas situações. Às vezes tem filhos para cuidar e nós mulheres colocamos tudo em primeiro lugar. Primeira casa, primeiro marido, primeiros filhos. E para mim não dá tempo. Então amarra um coque e não se maquia, não se cuida. E vai engordando porque tá ansiosa e tá comendo demais e não tá se preocupando com a saúde, não tem tempo para fazer um exercício e vai ali se degradando. E aí começa a achar que é feia. Eu sou feia. Aí começa a se comparar com as mulheres da mídia, que são lindas, perfeitas. Começa a baixa estima lá embaixo, né? Então, não existe mulheres feias. Tem até aí um slogan, né, de uma determinada rede de TV que diz o quê? Não existe mulher feia, existem mulheres que não conhecem Jequiti. Olha, eu tô fazendo até um comercial aqui. Que quer dizer o quê? Não existe mulheres feias, existem apenas mulheres que não estão se cuidando, que estão mais largadas, né? Então não tem tempo. Como assim? Você é prioridade. Primeiro você e depois a casa, os filhos, o marido. Entende o que eu tô te dizendo? Eu tô falando no aspecto, gente, físico, no aspecto carnal mesmo, tá? Não é primeiro Deus, não. Aí é o lado espiritual. Primeiramente, você vai buscar o Senhor. Primeiro, buscar o reino dos céus, sua justiça, e demais coisas você serão acrescentadas. Mas aqui eu tô fazendo uma divisão. Estou falando da nossa vida carnal. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós temos a nossa parte carnal, tá bom? Nós não somos um ser espiritual, nós não somos anjos. Nós somos corpo, alma e espírito. Então a parte carnal tem obrigações, tem deveres e direitos, tá bom? Então eu tô te dizendo pra você, mulher, que tem que se cuidar. Eu tô mostrando pra você aqui uma mulher que tá ali, é uma mulher bonita, uma mulher formosa, tá ali tomando seu banho. Com certeza ela viu que o rei Davi estava observando ela. Com certeza ela usou as artimanhas que ela tinha, né? As qualidades que nós mulheres temos, esse poder de sedução. Seduzir o homem não é pecado, mas quem você está seduzindo? Quando não é pecado? Quando você seduz o seu esposo. Nós temos esse poder em nossas mãos. Então você, mulher que tem o seu marido, você tem que usar isso que Deus te deu. Como que você consegue seduzir o homem? Por que a mulher seduz o homem? Porque a mulher tem essa maneira graciosa de ser, sabe? Essa mulher que é carinhosa, que é sensual, uma sensualidade que é para o seu esposo. A mulher ser sensual não é pecado. Depois eu vou falar sobre isso lá na frente. Nós temos isso como um grande pecado, como se fosse uma coisa da pombagira. Lembra disso? Não, isso não isso é pecado. Então a mulher não usa esse poder que Deus te deu. E isso é maravilhoso dentro do seu casamento. A mulher tem esse poder de atrair o homem. E como que ela atrai o homem? Com a sua simplicidade,
com a sua maneira de falar, com a sua graciosidade, com a sua sensualidade, mas tudo isso usado de maneira correta. O que é pecado? A mulher usar isso para atrair homens na rua. Isso acontece muito, né? Mulheres que estão aí, por isso que a palavra fala assim, mulheres, se veste com modéstia, né? Porque você tem que se resguardar, você tem que se guardar pro seu esposo. Então, dentro da sua casa, no seu quarto com seu marido, você pode usar esse poder, esses atributos que a mulher tem. E quem deu para a mulher foi Deus, não foi Satanás. Satanás usa esses atributos para destruir casamento, você sabia disso? Satanás usa mulheres que são suas discípulas, que são influenciadas por demônios malignos, que trabalham nessa área. Essa mulher usada por Satanás, ela usa esses atributos para destruir casamento. Pode ser o homem mais destemido, mais cheio da graça de Deus. Pode ser o homem mais cheio do Espírito Santo de Deus. Que se tiver uma mulher e ele não fugir, lembra de José? Como que um homem vence uma mulher cheia de demônios, uma mulher que quer destruir o seu lar, o seu casamento, que quer te fazer pecar, que quer te fazer adulterar como Davi, aconteceu com Davi. Davi, quando vê essa mulher formosa, ele olhou e já cobiçou. A palavra do Senhor diz que quando o homem faz isso, ele já adultera, só no pensamento. Ele já desejou aquela mulher, então ele já pecou ali no pensamento. E ele deu continuidade àquilo, ele mandou que a buscasse. Quando eles vão buscar essa mulher vai lá ter com ele se deitou com ela, pecou, adulterou. E após isso veio consequência gravíssima sobre a vida de Davi. Que eu não vou entrar agora no detalhe porque o foco é você entender esse poder que a mulher tem de destruir um homem destemido, guerreiro, forte, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que tudo que ia fazer colocava Deus na frente, mas nesse momento Davi se esqueceu de Deus. Nesse momento, quando ele vê aquela mulher, a visão dele para aquela mulher a desejou. E ali o homem fica cego. Naquele momento o homem não consegue pensar mais em nada, apenas nessa mulher. Eu quero essa mulher, vai lá e buscar ela para mim. Não quero quem é essa mulher, ele sabia, ele era inocente. Ele pergunta aqui, ó, olha aqui, vamos ler. No versículo 3, Davi mandou perguntar quem era. Disse-lhe, é Batseba, filha de Elias e mulher de Urias. É mulher de Urias, o heteu. Ou seja, é filha de Eliã, é mulher de Urias. Não quero saber, eu quero essa mulher, vai buscá-la para mim. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Está aqui na palavra. Então ele pecou. Após isso, veio consequência gravíssima sobre Davi. Mas isso é para outro assunto. Eu quero que você entenda, mulher, que Deus te deu o poder em suas mãos. E se a mulher for sábia, ela edifica o lar usando esses atributos que Deus te deu, característica que Deus te deu. Vamos lá, você é uma mulher formosa, tá bom? Então, não, mas é que eu tô muito gordinha. Vai se cuidar, minha filha. Vai fazer aí exercícios físicos, fechar a boca, né? E se cuida, porque às vezes não só para agradar o seu marido, que não é pecado também, as pessoas, não, porque eu faço porque eu quero, eu não tenho que agradar meu marido. Depois eu vou ler para você sobre o que está na palavra. A palavra do Senhor diz assim, que a mulher, ela cuida do marido, ela cuida das coisas do mundo, da coisa para agradar o marido, entendeu? E o homem da mesma forma, é assim o casamento. Então, você vai se cuidar para você, em primeiro lugar, porque você tem que estar bem, tem que estar com a sua autoestima elevada, para você ter condições de fazer as suas coisas, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar dos seus sonhos, dos seus projetos, mas conforme a palavra, é certo que você o agrade. Então é bom sim que você cuide do seu corpo. Você, quando cuida do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, você agrada primeiramente a Deus, porque você está cuidando de ti, e vai agradar o seu marido também, porque vai estar vendo uma mulher bonita, uma mulher formosa. E eu não estou querendo dizer que somente mulheres magras são mulheres bonitas. Eu estou querendo dizer que, se você está sentindo mal, porque às vezes a mulher está um pouquinho acima do peso, está sentindo mal. Então tem recurso para você cuidar de ti. Se você já é gordinha e se sente bem assim, porque mulheres gordinhas são coisa mais linda. Quantas mulheres bonitas que nós vemos, o que ela precisa é só se cuidar, só se amar. Vou colocar aqui foto de mulheres assim mais cheinhas, olha aqui, ó, que coisa mais linda. Mulheres perfeitas, mulheres que se cuidam e que se amam. Então, como que eu vou ser uma mulher formosa? Quando eu sou uma mulher formosa? Quando eu me amo, quando eu me cuido. Quando cuido do meu cabelo, cuido da minha pele, cuido da minha alimentação, faço exercícios físicos, não só para ficar magra, mas para a saúde. Para você ter força para fazer as coisas em casa, para cuidar da casa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus sonhos, dos seus projetos. E você entender essa arma que Deus te deu.
Batseba usa isso para destruir a vida de Davi. É uma queda que Davi tem ali. E através disso vem consequências gravíssimas sobre a vida de Davi. Um homem sábio, um homem segundo o coração de Deus. Para você entender o poder que a mulher tem. Então, que você, mulher que está aí do outro lado me ouvindo, usa isso a seu favor, tá? Usa isso para edificar o seu casamento, edificar o seu lar, para fechar as brechas, para que Satanás não entre no seu casamento e não destrua o maior patrimônio que nós temos, que é a nossa família. Amém? Então é isso. Eu vou ficar por aqui, terminando mais uma mensagem. Eu vou falar mais sobre duas mulheres que foram usadas para destruir homens fortes, homens guerreiros. Depois eu vou falar das mulheres que também usaram esse poder para transformar a vida de um homem, tá bom? Você tem esse poder na sua mão. Você tanto pode destruir, como você pode exaltar, abençoar a vida desse homem que está aí do seu lado. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.